Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Duas pessoas morreram e uma outra foi presa nesta quinta-feira na Bélgica, numa ação realizada pela polícia após receber ordem de vasculhar 10 casas de pessoas que voltaram recentemente da Síria. Essa ação foi realizada em Verviers, no leste do país, onde foram ouvidas explosões e também disparos perto de uma estação de trem. A polícia acredita que o grupo, que teve suas casas invadidas, pretendia lançar ataques terroristas de grande escala. Após o ocorrido, a Bélgica elevou o nível de alerta nacional de segurança, isso em diversas áreas. O procurador ainda detalhou que os suspeitos começaram a atirar contra os policiais, antes inclusive de serem mortos, e que nenhum policial ficou ferido no tiroteio. A cidade onde ocorreu a operação antiterror fica a 110 quilômetros da capital belga, Bruxelas, e a 321 quilômetros de Paris, justamente cidade que foi palco dos ataques jihadistas da semana passada. Você vê imagens, portanto, que foram feitas mais cedo, quando houve a operação. Essa operação é desencadeada a partir de uma reunião dos ministros de interior dos países da União Europeia, que determinaram no sábado, após uma ampla discussão, algumas ações que devem combater, inclusive, a imigração de pessoas da Síria. Você tem um mapa também e agora uma imagem do local onde os ataques aconteceram. A polícia belga está completamente mobilizada para tentar, inclusive, interceptar novas ligações, mas até aqui não se tem, inclusive, detalhes se essa ação que foi interrompida hoje teria alguma outra ligação com as ações que aconteceram semana passada em Paris. O que se sabe é que existe uma preocupação de toda a Europa por parte também da revista Charlie Hebdo, que foi ontem lançada, mais de 3 milhões de cópias e que, mais uma vez, deixou também aí os muçulmanos, de um modo geral, alguns, inclusive ligados ao Al-Qaeda, aos movimentos do Estado Islâmico, bastante irritados porque trazia na capa uma charge de Maomé, mais uma vez, e fazendo alusão também ao ataque à revista. Os funcionários do Judiciário confirmaram apenas que essa operação contra terrorismo deve se espalhar por outras cidades, inclusive no leste da Bélgica, muito perto aí desta cidade. A emissora pública de televisão RTBF disse que não havia vítimas entre as forças de segurança envolvidas. Também não se tem relatos de policiais feridos, apenas da morte desses 3 terroristas. Além disso, não há um número definido ainda de pessoas presas. Se tem a informação de que diversos grupos foram levados para interrogatório, o que vai sendo feito neste momento por parte das autoridades belgas. A Bélgica, inclusive, chegou a afirmar que tem visto atividade radical islâmica significativa entre a sua população muçulmana, o que traz também uma preocupação e é provável que o primeiro-ministro belga se pronuncie ainda nesta noite sobre isso. A mídia local, inclusive, afirmou que tiros e várias explosões foram ouvidos numa residência perto de uma estação ferroviária, como a gente disse para você aqui. Então, a preocupação agora também é elevar a segurança próximo às estações de trem e, de um modo geral, todos os terminais que dão acesso ao transporte público na Bélgica. A segurança já foi reforçada também na capital, tanto no Palácio do Governo quanto na sede do Parlamento. Outras áreas de turismo, como a Praça Central, que recebe milhares de turistas ali em Bruxelas, tiveram também um número de guardas de polícia reforçados, tudo isso para evitar novos ataques. Aqui no Brasil, a Caixa Econômica Federal divulgou hoje as novas taxas de juros, que passarão a vigorar nos financiamentos de imóveis. Segundo o comunicado divulgado pelo banco, esses juros serão elevados por causa do aumento da taxa básica de juros, a Selic, que passou de 10% para quase 12% ainda no final de 2014. As novas taxas serão aplicadas às linhas de crédito concedidas a partir de 19 de janeiro e não serão repassadas aos financiamentos habitacionais contratados com recursos do programa Minha Casa Minha Vida e também do FGTS. Em São Paulo, o shopping que pegou fogo na madrugada de hoje corre o risco de desabar a qualquer momento. Esse incêndio já dura mais de 10 horas e as lojas do prédio viraram cinzas. A rua 25 de março amanheceu cinza. Em meio a tanta fumaça, um bombeiro mal enxergava o outro. A temperatura lá dentro passava dos 500 graus. Completamente escuro, com uma caloria absurda, que
Basta a gente abaixar um pouquinho, já queima, a gente não circula, né? A gente tenta acessar, avança um pouquinho, volta. É quase uma guerra contra o local. O incêndio começou às 3 da madrugada num shopping popular no centro de São Paulo. Rapidinho o fogo se espalhou. Queimou roupa, sapato, bolsa, virou tudo fumaça. A gente perdeu tudo. Agora começa tudo zero, aonde ninguém sabe. Fazer o que agora? Prejuízo, quem vai pagar agora? Ninguém sabe mais. Só no prejuízo. Não tem seguro? Não tem seguro. Quanto que você tinha em mercadoria lá? Uns 60 mil reais de mercadoria. Bombeiros trabalharam sem parar. Cena curiosa para quem passa na calçada, tira uma foto, mas que não tem nada de interessante para quem corre o risco de perder tudo. Medo de perder o emprego e não trabalhar mais, né? Parte da rua 25 de março ficou bloqueada. Quem insistia em passar por ali ganhava bronca. A senhora, não pode. Vai lá. Toda essa fumaça aí vem do porão do shopping, onde ficavam algumas lojas e os estoques de muitas delas. Foi lá que o fogo começou. Os bombeiros tiveram que quebrar uma das paredes para dispersar o calor e essa fumaça densa e tóxica. De madrugada, o shopping estava fechado. Ninguém sabe como o fogo começou. Engenheiros da prefeitura irão avaliar a estrutura do prédio e o risco de desabamento. Eu estou apavorada, o dono é uma pessoa maravilhosa, meu patrão exemplar, eu não tenho palavras. Eu estou chocada. O brasileiro preso na Indonésia por tráfico de drogas deve ser executado neste sábado, segundo informações do porta-voz do governo da Indonésia. Marco Cardoso Moreira, de 53 anos, que você acabou de ver nas imagens, foi preso em 2003, ao tentar entrar no país com 13 quilos de cocaína. Eles estavam escondidos em tubos metálicos de uma asa delta. Um ano depois da prisão, o brasileiro foi condenado à morte. Se a execução se confirmar, será a primeira vez que um brasileiro morre condenado à pena de morte no exterior. Um policial militar salvou a vida de um passageiro que estava em uma caminhonete que caiu no rio Madeira, em Rondônia. Chovia muito na hora do acidente. O PM se atirou na água para retirar os ocupantes do veículo. O passageiro não sabia nadar. Câmeras de segurança podem ajudar a polícia a prender os assassinos de um professor em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os criminosos tentaram roubar a moto de Miguel Ângelo de Lemos, de 44 anos. Ele teria reagido e foi baleado. Morreu o comerciante que tentou impedir a fuga de um assaltante dentro de um shopping em Salvador. Ricardo Daniel de Almeida, de 22 anos, estava na UTI e não resistiu aos ferimentos. O criminoso ainda não foi identificado. A partir da próxima semana, a rede pública de saúde começa a receber um novo remédio para pacientes com HIV. O medicamento reúne 3 substâncias para tratar a AIDS em um único comprimido. 100 mil novos pacientes serão beneficiados. Imagens impressionantes mostram um homem sendo atropelado em Belém. A discussão começou depois de um acidente de trânsito. Um dos motoristas acelera o carro e atropela o outro homem, que vai parar em cima do capô do veículo. O atropelador fugiu. Testemunhas anotaram a placa do veículo. Flagrante inusitado no Rio Grande do Sul. Câmeras de segurança gravaram o momento em que um veículo estaciona, pessoas descem e furtam potes que eram usados na alimentação de cachorros de rua. Ainda não se sabe qual é o motivo e quem é o responsável pelo roubo. Um inquérito policial vai investigar a ação de PMs que aparecem em um vídeo agredindo um morador de rua que sofre de esquizofrenia em Blumenau, Santa Catarina. Segundo testemunhas, a confusão começou após uma briga entre o morador de rua e funcionários de um posto de combustíveis. Os policiais alegam que o homem teria tentado matar uma pessoa. Um homem caiu num poço de 7 metros de profundidade em Goiás. Ele sobreviveu à queda e foi resgatado depois de 3 horas, numa zona rural. O homem de 55 anos estava com um amigo, que demorou a pedir socorro porque não tinha sinal no celular. Depois do resgate, ele foi levado a um hospital com traumatismo craniano. Os bombeiros acreditam que o homem estava procurando um lugar para garimpar. Atenção você estudante, porque as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, começam já na próxima segunda-feira. Os mais de 6 milhões de candidatos que fizeram o Enem já podem pensar para qual dos 5.600 cursos nas instituições públicas de ensino superior querem concorrer.
Bom, o carnaval está chegando e é um problema para a polícia, justamente a venda de lança-perfume. Em Santos, no litoral de São Paulo, foram presas 2 pessoas que trabalhavam com a chamada teleentrega ou delivery da droga. 170 frascos, cada um era vendido a R$ 150. O carregamento apreendido pela Delegacia de Investigações Gerais veio da Argentina. Cícero de Souza Vieira, de 22 anos, e Cícero Belo Vieira, de 28 anos, comercializavam o produto. Os 2 são parentes. O delegado conta que usavam o telefone para negociação, uma espécie de disque-lança. Lá eles encontraram uma motocicleta que era utilizada pelos marginais exatamente para realizar a entrega da substância entorpecente que lá foi apreendida. Além do entorpecente, foram apreendidos este revólver calibre 32 e munição. Segundo a polícia, o consumo do lança-perfume aumenta com a proximidade do carnaval. Por isso, o delegado acredita que tenha mais quantidade da droga na região. Uma vez que foram encontradas caixas de procedência estrangeira relacionada a essa mercadoria, nós acreditamos que parte da droga ainda esteja em circulação. Os 2 foram presos em flagrante. Uma tenista russa de apenas 23 anos morreu de ataque cardíaco durante o treino. Violeta Detiareva era profissional há 5 anos. Ela ocupava a posição 1084 no ranking mundial. Também trabalhava como modelo e estampou capas de algumas revistas russas. O presidente francês François Hollande fez um discurso nesta quinta-feira de apoio à população muçulmana no país. François Hollande declarou nesta quinta-feira que os muçulmanos são em todo o mundo as primeiras vítimas do fanatismo e da intolerância. Hollande fez um discurso no Instituto do Mundo Árabe. A instituição às margens do Sena, em Paris, também proclamou Je suis Charlie após os atentados jihadistas da semana passada. Também devemos lembrar, o que eu faço toda vez que estou no mundo árabe, que o Islã é compatível com a democracia. Devemos rejeitar as amálgamas e as confusões, especialmente na França. Os franceses de confissão muçulmana têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações que todos os cidadãos. Segundo Hollande, a liberdade e a democracia são valores que nunca vão ser negociados no país. O presidente disse ainda querer que os muçulmanos que vivem na França possam se sentir unidos, protegidos e respeitados da mesma forma que devem respeitar a República. O Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! Você vai ver agora no Hora News, internet se torna importante aliada para vítimas de assaltos aqui na Grande Vitória. Colônias de férias podem ser uma boa opção para as crianças nessa época do ano. Começam os ensaios dos blocos de Vitória e o Carnaval de Tararé, o pedido é de paz. O Hora News Espírito Santo está no ar. Usuários do transporte coletivo aqui na Grande Vitória estão assustados com a violência dentro dos ônibus. Assaltos à mão armada e até brigas entre traficantes criaram um cenário de medo dentro dos coletivos. E quem mais sofre com isso são os passageiros, motoristas e cobradores. Uma cena que se repete diariamente. Passageiros se apertam nos ônibus do sistema Transcol, que são responsáveis pela ligação entre os terminais rodoviários da Grande Vitória. Se não bastasse a falta de conforto, a insegurança também é companheira diária dos milhares de passageiros capixabas. Não tem segurança nenhuma. Você sai de casa e você nunca sabe o que vai acontecer dentro do Transcol. Conheço pessoas que já foram assaltadas dentro do ônibus. Nas últimas semanas, os ônibus do sistema Transcol foram palco de acerto de contas entre traficantes. Além disso, cobradores e passageiros foram baleados durante assaltos dentro dos coletivos. Tudo isso aconteceu em apenas 6 dias. O acerto de contas foi no dia 11 de janeiro. Um jovem de 18 anos foi morto. Um adolescente de 15 e uma criança de 7 anos também foram atingidos. 2 dias antes, um caso parecido aconteceu na linha 617, que sai do terminal de Itaparica. E no dia 6, um cobrador foi baleado após reagir a um assalto no ônibus da linha 508, que liga 2 importantes terminais da Grande Vitória. Quem já passou por uma situação semelhante relata a rotina de medo vivida nos coletivos da região metropolitana. Um rapaz sentou do meu lado, quando o ônibus saiu do terminal, ele anunciou assalto e roubou meu celular.
E eu fiquei apavorada, né? E tinha pouca pessoa no ônibus, então eu fiquei até com medo de alarmar, né? E ele tá armado. Aí ele foi e desceu no ponto seguinte, como se nada tivesse acontecido. Acho que todo mundo que transita, né, no coletivo por esse horário sente essa insegurança, esse medo. Para tentar melhorar a segurança dos passageiros, a Polícia Militar tem feito reuniões com representantes dos rodoviários e passou a ter acesso às imagens nos terminais. Nós temos umas reuniões mensais em que participam dela os Cine Rodoviários, a própria GV Bus, a CETUB e o CPOM, onde são avaliados algumas ações que nós temos feito nessa área. Nós passamos os dados estatísticos para eles, apresentamos algumas sugestões, avaliamos algumas situações que eles nos apresentam. Nós temos cada vez mais feito abordagens a ônibus. Só nesse mês de dezembro foram 1.099 abordagens a coletivos e esses dados são todos apresentados nessa reunião de avaliação em conjunto. O policial também dá dicas para que as pessoas evitem os assaltos. Tentar pagar no cartão e não em dinheiro, se for em dinheiro, tirar o dinheiro antes do bolso para poder efetuar essa compra, não ostentar determinados objetos, principalmente cordão e telefone, né? Hoje, uma das coisas que mais acontece dentro dos ônibus é roubo de celular, porque a pessoa está ouvindo música, está utilizando seu celular no ônibus e fica realmente esquecida, ela não presta atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor. A internet tem sido uma importante aliada para vítimas de assaltos aqui na capital. Já existe até um site chamado Onde Fui Roubado, que ajuda a registrar os casos e compartilhar experiências. E são muitos os relatos de pessoas que se viram nas mãos dos bandidos. Guarde bem esta imagem. Este Palio branco novo que aparece nos registros de câmeras de segurança é o veículo que vem assustando muitos moradores de Jardim da Penha. Esta mulher, que prefere não ser identificada, foi uma das vítimas. O assalto aconteceu na rua Maria Leonora Pereira, na madrugada de sexta-feira. A gente estava indo a pé para casa, nós moramos próximas. Estávamos eu, minha amiga e a mãe dela. Aí elas foram me levar em casa, que é tudo muito perto ali. Aí quando a gente estava chegando, quase chegando na minha casa, nós passamos por esse carro, por esse Palio branco. E eu me lembro que ele estava até aceso, tinha gente dentro mesmo. E foi aí que a gente foi abordada por um rapaz moreno, baixo. Ele abordou a gente armado, exigiu as bolsas, a gente sem ter como se defender, acabou entregando. A rua está apenas a poucos metros desta pracinha, onde fica um posto da Polícia Militar. Imediatamente, as 3 mulheres pediram ajuda ao sargento de plantão, mas não receberam a resposta esperada. Nós pegamos algumas características, tanto do bandido quanto do carro, a gente conseguiu ver até algumas características da placa. Fomos correndo, para a polícia tentar alguma ajuda para que eles fossem atrás, mas chegamos lá e só tinha um sargento, um policial que não podia pegar uma viatura e ir atrás dos bandidos. E a sensação é de impotência mesmo. Tão próximo de casa e na frente da polícia é realmente bem revoltante. Nas redes sociais, outras pessoas se manifestaram. Esta jovem conta que voltava da praia de Camburi a pé na madrugada de domingo. Ela também foi assaltada por homens num Palio branco, nesta rua, próximo à pracinha. Os bandidos agiram da mesma forma. Crimes como estes vêm sendo registrados num site que ajuda a evitar novas vítimas. No lado direito da tela, as últimas ocorrências. No mapa, o local onde elas ocorreram. Basta clicar para ver os detalhes. A plataforma Onde Fui Roubado funciona através da colaboração da participação das vítimas. Desde janeiro de 2012, foram registrados em Vitória 178 roubos, furtos, crimes contra o patrimônio ou sequestros relâmpagos. A maior parte acontece durante a noite e mais da metade das vítimas são do sexo masculino. Celulares são os objetos mais visados. Jardim da Penha é o bairro com maior número de registros, seguido de Jardim Camburi e Praia do Canto. Nós estamos na Avenida Hugo Viola, uma das principais do bairro. Vai desde a Fernando Ferrari até o bairro Mata da Praia. É também uma das vias consideradas mais perigosas de Jardim da Penha. Somente aqui, a plataforma aponta 10 ocorrências. Quem circula pelas ruas do bairro tem que tomar cuidado. Eu evito de
não expor por ruas, né, que não estejam em movimento, bolsa, a gente sempre coloca assim aquilo que é o necessário mesmo e jamais andar assim depois de 9 horas da noite, por aí, ter aquele cuidado de não ficar transitando na rua, né? Se a polícia muitas vezes fica de mãos atadas, a internet também pode ser uma boa ferramenta para ajudar a recuperar os objetos perdidos. No dia seguinte, as bolsas apareceram, a minha e da minha amiga, eles encontraram a gente pela rede social, digitaram nossos nomes e encontraram, mas na minha bolsa só voltou o RG. É menos uma preocupação, mas o que tinha de mais valor mesmo não foi recuperado. A Polícia Militar informou que não tem novidades sobre o caso dos assaltos cometidos por bandidos que circulam nesse pálio aí no bairro Jardim da Penha e que continua as ações de abordagem e investigação no bairro. Já sobre o site onde foi roubado, a polícia disse que desconhece a origem da página e que não é responsável por ela. Por isso, reforça a importância do registro no CIODES do Boletim de Ocorrência. Uma boa notícia para o turismo e a economia capixaba. A novela da ampliação do aeroporto de Vitória está perto do fim. As obras devem ser retomadas nos próximos dias. As obras do aeroporto de Vitória devem ser retomadas nas próximas semanas. O edital com a empresa vencedora do certame finalmente foi homologado, após mais uma licitação feita pela Infraero. A boa notícia veio do novo secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo. Nós estivemos em Brasília, o governador teve uma reunião com o ministro dos Transportes e foi comunicado ao governador de que foi superado toda a etapa da habilitação da empresa vencedora, assinado o contrato e, portanto, nos próximos dias será definida a data de ordem de serviço dessa obra. Isso significa superar uma etapa importante e significa a perspectiva de nós termos garantidos os recursos para início dessas obras do aeroporto, que é tão esperado por nós aqui no Espírito Santo, com a perspectiva de que dessa vez nós teremos condições de ver essa obra caminhando dentro da normalidade, que é o que nós queremos. O secretário disse também que espera que essa seja a última vez em que as obras sejam reiniciadas. Nós temos essa expectativa positiva exatamente pelo fato de ter havido uma licitação que houve uma participação bastante intensa, os preços que foram da empresa vencedora ficaram dentro da previsão inicial da licitação e, em princípio, assim, há indícios de que não haverá problemas daqui para frente. Há motivos para nós termos boas expectativas que isso vai acontecer. O governo do estado vai acompanhar os próximos passos e vai acompanhar também o cronograma de execução da obra, no sentido, inclusive, de apoiar algumas interferências que eventualmente existam com órgãos estaduais ou com órgãos municipais, para que a gente possa garantir que essa obra caminhe dentro da normalidade. O prazo de conclusão é de pouco mais de 2 anos e 6 meses, a contar da data da assinatura da ordem de serviço. A obra está orçada em 546 milhões de reais. A empresa responsável por retomar a reforma é do Paraná e tem no currículo a duplicação do aeroporto de Curitiba. Aqui em Vitória, a empresa terá o desafio de dar fim a uma novela que se arrasta desde 2007. A primeira licitação do aeroporto de Vitória foi realizada no final de 2004, com a promessa de estarem concluídas 3 anos depois. No entanto, o Tribunal de Contas da União constatou sobrepreço por parte do consórcio contratado. Por conta da irregularidade, as empreiteiras, sob a alegação de insegurança jurídica, deixaram definitivamente a obra em 2008. Desde então, pouca coisa foi feita no terminal. A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. – 47% dos dependentes em álcool começam a beber antes dos 18 anos. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. E muitas vezes esse contato é estimulado pelos próprios pais e amigos.
É dia de semana, mas para muita gente um barzinho é a melhor opção para relaxar. Amigos, casais, a maioria jovens com um copo de cerveja. Esse grupo de Minas Gerais está curtindo o resto das férias na praia e não pensaram duas vezes. Aproveitando o restinho de férias para dar uma refrescada, Vitória está bastante quente, e sair agora à noite para tomar uma cerveja. E o começo do gosto pela bebida muitas vezes vem assim mesmo, entre os amigos. Final de colégio, início de faculdade, né, aquela integração de turmas, e aí você inicia ali por um pouco de pressão social, mas acaba curtindo um pouco o efeito também da bebida, e depois hoje bebe mais por prazer mesmo, né? Para muita gente, beber é um hábito que está relacionado ao relaxamento. No entanto, esse costume pode ser perigoso e tem começado cada vez mais cedo. De acordo com uma pesquisa do IBGE, 47% dos viciados em álcool começaram a beber antes dos 18 anos. Os dados revelam também que 34,5% deles deram os primeiros goles entre os 15 e os 17 anos e 12,5% antes dos 15. De acordo com essa psicóloga, a idade em que a pessoa começa a beber pode ser determinante para torná-la um viciado no futuro. Muitos estudos apontam que muitos dos alcoolistas, eles começaram muito cedo, né? A partir dos 10 anos, na faixa de 12, 13, 14 anos, né? Já começaram a fazer o uso de bebida. Ainda de acordo com a profissional, o hábito que pode virar vício costuma ter origem no exemplo da família. Muitos daqueles que hoje, com 30, 40 anos, 50, são alcoolistas, iniciaram dentro de casa, né? Junto com os pais. Situação vivida por este ex-alcoolista que não quer se identificar. O primeiro copo de cerveja foi servido pelo pai, aos 12 anos. Eu um dia cheguei num bar com o meu padrasto e ele pediu uma cerveja e botou 2 copos, né? E ali eu comecei a tomar bebida naquele dia. No outro dia eu já estava torcendo para ele tornar me levar para lá, que já prova que a bebida já estava fazendo efeito no meu organismo. Sem beber há 25 anos, o ex-mecânico que por causa da bebida perdeu amigos e quase foi abandonado pela família, vê os jovens cada vez mais livres para consumir o álcool. Observando o modo deles beber, carregando bebida na rua, a facilidade com que eles adquirem essa bebida, que é proibido vender para menor, garoto de 15, 16 anos com garrafa de vodka, com garrafa de gin, até mesmo de cachaça na rua, entendeu? É de a gente ficar alarmado. Este outro ex-alcoolista compartilha da opinião do colega, mas lembra que mesmo no fim do poço é possível se reerguer e dar a volta por cima. Que existe uma saída, depende de cada um deles. Né, que nos procure, que busque Alcoólicos Anônimos, que eles vão conseguir, né, entender por que dessa situação toda que estão se envolvendo. O problema do pó preto na Grande Vitória é o tema da nossa enquete da semana e nós queremos saber. Você se sente prejudicado pelo pó preto no seu dia a dia? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O nosso site é o www.simnoticias.com.br. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros e as notícias do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite. Adriana, boa noite. Centenas de peixes apareceram mortos no final da tarde desta quarta-feira no Rio Veado, em Guaçuí. Eles boiavam às margens do manancial, na altura dos bairros Morada das Palmeiras e Vila dos Professores. A Secretaria de Meio Ambiente de Guaçuí, Polícia Militar Ambiental e Defesa Civil percorreram todo o trecho onde os peixes foram encontrados mortos. Visualmente, não foi possível constatar nenhum produto químico que poderia ter causado o acidente. Os peixes estavam próximos a uma ponte, provavelmente presos por galhos e até lixo. A mortandade pode ter ocorrido em outro dia, devido ao forte odor. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a presença de sujeira e lixo no leito do manancial contamina a água e pode ter causado a mortandade dos peixes. Os policiais informaram ainda que haverá um monitoramento ao longo do Rio Veado nos próximos dias.
Com a chegada do verão, o número de frequentadores das praias aumenta muito e aumenta também a quantidade de lixo gerado no litoral. Mas a praia de Itaoca, aqui no sul do estado, tem chamado a atenção dos turistas pela limpeza. O dia mal amanheceu e as praias do litoral sul do estado estão assim, lotadas. E com o acúmulo de gente, vem também o acúmulo de lixo gerado durante um dia inteiro de lazer. Antes da chegada do verão, a gente adotou uma limpeza em toda a cidade, porque precisávamos preparar a cidade para o verão. E com a chegada do verão, mudamos todo o esquema, começando de madrugada, porque quando o turista chegar na praia já está tudo limpo. Isso agradou quem vem passar o verão por aqui. A praia limpa chama os turistas e os turistas se sentem felizes, se sentem satisfeitos, né? A limpeza aqui é fundamental, por isso que eu gosto de vir para cá. Eu acho ótima a limpeza dessa praia, eu venho aqui já tem 12 anos, tá? E eu contribuo até, inclusive eu estava com a sacolinha ali, peguei e falei com o menino que eu ia guardar, que eu gosto de contribuir com a limpeza. Logo no início da manhã, os tratores passam recolhendo todo o lixo da noite anterior. Nos calçadões e por toda a cidade, a cada 50 metros, você encontra bombonas de lixo como estas. Além dos trabalhos, o município conta também com a participação dos turistas e moradores que visitam as praias. E olha só o exemplo. Por que você resolveu sair da beira da praia, lá da sua mesa, para jogar o coco na lixeira? Olha, hoje em dia o pessoal tá sujando muito a praia, é sempre bom colaborar, né? Nós somos turistas, a gente gosta de ver a praia limpa e é sempre bom cada um fazer a sua parte para manter, né, cada vez mais limpa aí. Ao todo são 120 funcionários divididos entre motoristas, garis e coletores de lixo que trabalham divididos em 3 turnos. Aqui são recolhidos cerca de 60 toneladas de lixo. O lixo recolhido nas praias é trazido para esse transbordo. Cada container é capaz de armazenar cerca de 15 toneladas de lixo. Depois, o material é recolhido para ser separado e reciclado por uma empresa em Cachoeiro. Você vai conhecer agora uma galera super animada que deixou a preguiça de lado e está dando duro para manter a forma mesmo no verão. O local escolhido para se exercitar é o melhor cenário do verão, a praia. As areias da Praia Central e Marataízes se tornaram uma grande academia ao ar livre. Em pleno verão, esse grupo de pessoas deixa a preguiça de lado e se dedica à malhação. Eu não gosto de academia, então para mim a praia, o sol rende muito mais. É gostoso que tem música, o clima é gostoso, o ventinho. E a gente tem coragem para tomar banho e para ir trabalhar depois. O circuito inclui exercícios variados, atividades que estimulam a agilidade, flexibilidade, equilíbrio e força. É o chamado treino funcional. O exercício funcional, ele é voltado aos movimentos naturais do ser humano, né? Saltar, pular, correr, agachar, então são básicos desses movimentos. Ana Paula está em processo de emagrecimento e malha o ano inteiro em Cachoeiro. Satisfeita com os resultados, ela decidiu encarar o circuito na praia e aprovou a ideia. O funcional em si é muito bom, queima muita caloria. E aqui também o funcional na praia é bem mais puxado, mas é muito gostoso. Você vai pegando o ritmo e vai melhorando. Vale a pena? Com certeza, recomendo. As aulas são realizadas pela manhã, quando a temperatura ainda está amena. Além dos benefícios já conhecidos proporcionados pelos exercícios, os resultados são potencializados por estarem sendo praticados na areia. Na areia, a intensidade aumenta, então fica ainda mais pesado, aumenta ainda mais a resistência, né? Então, o treinamento funcional na areia da praia, ele fica mais intenso. Todas essas pessoas que estão aqui, elas já praticam atividade física regularmente e são acostumadas com os exercícios. Mas como aqui a atividade é muito puxada, é necessário ter alguns cuidados e o acompanhamento de profissionais. A gente procura estar trabalhando individualizado com a dificuldade de cada um. O treino na areia é puxado e exige muito do praticante, mas as academias ao ar livre estão ganhando cada vez mais adeptos. Haja disposição, hein? Voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, boa noite, até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite, até amanhã para você também. A seguir, começam os ensaios dos blocos de Vitória. No Carnaval de Tararé, o pedido é por paz. A gente volta já.
Nas férias, tudo que as crianças querem é se divertir. Mas para os pais que estão trabalhando e não podem viajar com os pequenos, o que fazer? Uma boa opção são as colônias de férias, como mostra a repórter Fernanda Batista. Um beijo na mãe e lá vão as meninas para mais um dia de atividades. Nada de ficar presas em casa durante as férias. É na colônia de férias que as primas Luana e Maria Clara passam as tardes. Porque eu trabalho o dia todo, é falta de opção de ter, né, onde deixar a minha filha. E segundo que é um momento de interagir, tem as brincadeiras, é muito interessante para as crianças. Não tá em casa no videogame, na televisão? Não tá em casa, videogame, não tem nada, eu não tenho preocupação. Eu trago e busco, eu tô tranquila. Grupos divididos, começa a brincadeira. Um faz graça, o outro provoca. Tudo para conseguir resgatar a bola. Entre uma brincadeira e outra, as crianças fazem novas amizades. Eu conheci ele no primeiro ano, aí eu mudei de escola. Aí a gente tá se comunicando mais na colônia mesmo. É tipo um meio de encontro mesmo. Fazer amizade, né? É, novas amizades sempre. Já os pequeninos se divertem no gramado. Espaço cheio de árvores bem pertinho do mar. Ao ar livre, eles aprendem a trabalhar em equipe. A bola passa por um túnel de pernas e finalmente é arremessada na cesta maluca. É só o começo da gincana, energia para gastar é o que não falta. Enquanto a maior parte da criançada tá brincando na quadra, no parquinho, essa galerinha aqui começou muito bem o dia, na piscina. Até a repórter aqui tá morrendo de inveja. Gente, deixa eu conversar aqui, tá boa essa piscina? Sim! Tá melhor do que ficar lá fora, né? As atividades são divididas por idade e acompanhadas de perto por profissionais de educação física. Cada equipe nós temos 2 profissionais e um acompanhante. São profissionais de educação física e estagiários. A nossa preocupação é isso, a integridade da criança. A criança vem para cá, os pais botam a criança com confiança, com a tradição que a colônia tem, e a gente preserva isso. Pés descalços como se estivessem em casa. Na brinquedoteca, a criançada se solta e mergulha num mundo de fantasias. E põe fantasia nisso. Veja só a quantidade de princesas e super-heróis. Homem de Ferro. Quando ele faz assim com os braços, aí tira um turbo muito forte. E ele ajuda a salvar as pessoas. Quando é muito difícil. Você gosta de brincar aqui? Sim, porque é muito bom. A casinha de bonecas encanta as meninas. Já os meninos se divertem com o batalhão dos bombeiros. E ainda tem jogos, pintura, um ambiente cheio de estímulos. Eles até inventam as brincadeiras. Veja só que piquenique delicioso. Piquenique. Piquenique, como é que é esse piquenique? Tá bom. Você gosta de brincar aqui, Júlia? Gosto. Cada semana de férias traz um tema diferente. Agora é a vez do cinema. Teve até sessão com direito a pipoca. Eles assistem ao filme quietinhos, concentrados. Aqui, todo o trabalho é desenvolvido com apoio pedagógico. É brincadeira que traz aprendizado. A gente sempre tem um lado pedagógico na brinquedoteca, que brincando eles estão aprendendo alguma coisa. A gente tenta sempre passar essa mensagem para eles. A seleção brasileira sub-20 faz sua estreia hoje no Campeonato Sul-Americano de Futebol. Já a Desportiva e o São Mateus vão se enfrentar num jogo amistoso. E quem traz essas notícias pra gente é o nosso comentarista, Paulo Duarte. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, minha gente amiga do esporte. Olha, Adriana e meu povo, daqui a pouco a seleção brasileira sub-20 entra em campo, iniciando a sua participação no Campeonato Sul-Americano de Futebol. O jogo vai ser diante da equipe do Chile. É bom lembrar que há 2 anos passados, com o mesmo Alexandre Galo, que é um excelente treinador, a seleção brasileira decepcionou e foi eliminada na primeira fase. Portanto, daqui a pouco, torcedor brasileiro vibrando aí com a seleção brasileira sub-20. No futebol capixaba, está confirmado para o próximo domingo o primeiro amistoso da Desportiva Ferroviária, visando o campeonato estadual deste ano, que vai começar no próximo dia 31. Desportiva e São Mateus jogam às 4 da tarde na Arena de Jardim América. A Desportiva, como atração, 9 jogadores sendo contratados e vão ser apresentados oficialmente à galera. Na equipe do São Mateus, mesclando com o time sub-20 e mais alguns contratados, principalmente da Bahia, a equipe mateense também faz a sua primeira apresentação no ano de 2015. É uma boa, principalmente para motivar o torcedor do estado do Espírito Santo. O detalhe é o seguinte, um time de suma importância capixaba na Liga Nacional.
Não é nenhum time de futebol, mas sim de futsal. O presidente Arnaud Agostinho, iniciando as atividades de 2015, confirmou primeiros entendimentos com a Liga Nacional para a participação de um clube capixaba, uma equipe de futsal no Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que o Espírito Santo já foi um dos grandes destaques no Brasil na equipe do futebol de salão, o antigo futsal, a bola pesada. Isso quando tinha aí o Fluminensinho, equipes como do Álvares Cabral, Náutico Brasil e também da representação do Saldanha faziam sucesso na Liga Nacional. Portanto, é o pontapé inicial para o retorno do futsal do Espírito Santo à Liga Nacional. Boa noite, Adriana. Boa noite, minha gente amiga do esporte, e até amanhã. Obrigada, Paulo. Boa noite. Preocupado com a violência que atormenta moradores da região, o Bloco de Samba de Itararé, em Vitória, decidiu criar um samba-enredo pedindo paz e união. E nós fomos acompanhar um dos ensaios. Alegria e descontração. Ainda é janeiro, mas nesse bairro de Vitória já é carnaval, com direito a bateria e tudo. O Bloco Amigos de Itararé começou há 3 anos, pequeno, e hoje tem um público cativo. Esse bloco começou assim do nada, dentro de um ônibus, que é um sonho que virou realidade. Nós somos na discussão para Água Doce do Norte e dentro do ônibus a gente foi discutindo que toda comunidade tem um bloco de rua. E a nossa nós não tínhamos, agora nós temos um bloco, então tem um planejamento, a criação de um planejamento para ter uma escola de samba dentro da nossa comunidade. E se depender dos pequenos, o futuro do bloco já está garantido. Olha só o Pedro, de apenas 10 anos, arrebentando na bateria. Se a bateria dá o ritmo, quem marca o samba é a Rayane, a passista do bloco. E neste ano, o tema do samba-enredo do bloco é a paz e a união entre as comunidades do local. Devido aos tiroteios que acontecem em volta da nossa comunidade. Então a gente pede paz e união. O nosso enredo é paz, pedindo paz e união aos moradores do bairro Itararé e vizinho, para que saiam dentro das suas casas para curtir um carnaval de melhor qualidade que esse nosso bloco daqui de Itararé. Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco, às 9 da noite, no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Ótima noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.